Olá, YouTube! Chegamos finalmente na data do lançamento do novo trabalho de Edu Falaschi, Eldorado. Aqui temos a introdução Quetzalcoatl para abrir o álbum, claro, uma peça épica de pouquíssima duração que nos introduz ao ambiente do álbum. Vou ouvir pela primeira vez e, cara, expectativas altíssimas, porque o Veracruz foi literalmente uma experiência à parte, um álbum que me surpreendeu de todas as formas possíveis. E aqui no Eldorado a gente tem a continuação daquilo, então é claro que o hype tá elevado e é claro que a gente vai degustar as músicas tentando prestar atenção em cada detalhe, e eu vou tentar compartilhar o máximo possível com vocês sobre as impressões e sobre as partes técnicas da música, certo? Como de costume, como vocês já estão acostumados aqui no canal. Vamos dar play e vamos ouvir essa belíssima introdução que é a Quetzalcoatl. Vamos lá. Tá, já temos sons da natureza. Olha que legal. Tá. Chuva, né? Chuva e vento, porque o Quetzalcoatl é o deus da chuva e dos ventos. Agora sim, de fato, é um deus, né? Eu confundi Tenochtitlan com o Quetzalcoatl. Quetzalcoatl que é a ave com cabeça de serpente, que é um dos deuses astecas. E como é o deus das chuvas, faz sentido que a gente tenha esses sons de chuvas. E esse som de instrumento de sopro, que representa aí talvez o vento, né? E é um instrumento muito nativo. Na verdade, todos esses sons aqui eles são bastante característicos do que a gente consegue imaginar quando pensa num ambiente mais antigo, né? De uma civilização mais antiga, muito próxima à natureza, ritualística também. Então, já tá criando totalmente aquele clima lá de RPG que vocês já estão bem acostumados dentro do Power Metal aqui nessa introdução. Isso aqui é música de altíssima qualidade, cara. Uma trilha sonora realmente muito bem feita. Vamos continuar aqui. Legal, tem umas dissonâncias interessantes aqui na introdução. Olha só os elementos mais tribais acontecendo aí. Muita percussão. Crescimento, né? Esse crescimento bastante característico de filmes hollywoodianos. Bem épico. Belo acorde. Cara. Obras belíssimas aqui do nosso querido Pablo Gregg, que tá trabalhando nessas partes de orquestrações. O que me encanta, cara. No final vocês perceberam ali os sintetizadores cereais, né? Que eu acho que é uma influência muito forte do Hans Zimmer e dos produtores de trilhas sonoras cinematográficas de Hollywood mais modernos, né? Ela é muito louco porque tem aquela mistura daquela orquestração épica, aqueles movimentos harmônicos que a gente tinha, que eram comuns ali com o John Williams, naquela época mais clássica da parte cinematográfica, e logo depois a gente meio que substituiu isso por texturas, né? A gente pode dizer que o Hans Zimmer é um cara que trabalha com texturas, né? Se você não conhece o Hans Zimmer, é o cara que fez a trilha do Interestelar. E basicamente o filme Interestelar ele foi construído em volta da música, então a música ali é muito importante. E essas camadas sonoras, essas notas que ficam muito tempo pressionadas e que dão quase que aquela sensação de que você está dentro de um filme de fato, que você está vendo uma história épica sendo contada. Isso funciona muito bem, mas você tem que saber usar o timbre, você tem que saber usar o crescimento de volume, a automação muito bem para você gerar esse impacto, né? E claro, tecnicamente é absurdo, porque a gente realmente sente que tá dentro de uma obra cinematográfica, ou está sendo convidado para ver um filme, não só ouvir um álbum, mas ver. É quase como se a gente conseguisse ver os eventos, porque os sons ali captados são sons que a gente consegue visualizar. São sons naturais, alguns da natureza, outros as percussões, até o posicionamento que você coloca a percussão dentro da mixagem faz com que a gente consiga perceber esses elementos de maneira tridimensional e não só auditiva.
Então, muita coisa legal ali. E o que me encanta mesmo é justamente combinar essas harmonias interessantíssimas com esses elementos mais sintetizados, mais modernos, mais épicos, que nos lembram um pouco trailers hollywoodianos, né? Eu acho que é uma puta sacada e funciona muito bem aqui pra introduzir pra um álbum de power metal, né? Que tem toda uma temática que é conceitual. Agora a gente tem que ir pra segunda música. Obrigatoriamente eu tenho que fazer das duas no mesmo vídeo, porque essa introdução geralmente tem uma ligação muito forte. Os elementos que foram ouvidos na introdução têm uma ligação geralmente muito forte com a primeira música do álbum, porque obviamente ela não só introduz o álbum, mas cria uma ponte pra primeira música. Isso acontece bastante, aconteceu bastante nos álbuns do Angra, em álbuns mais conceituais, em álbuns que a gente tem uma história sendo contada, essas introduções costumam fazer todo sentido com a primeira música, né? Lembremos da Spread Your Fire, no Temple of Shadows, é a mesma coisa. Agora vamos de Senhores del Mar, tô ansiosíssimo pra ouvir essa. Vamos dar play. Ô louco, cara. Totalmente latino já. A célula rítmica latina também. Não sei, não vou saber dizer se é uma rumba, eu não sou especialista em gêneros latinos, mas certamente essa célula rítmica aqui, ela é categoricamente com essa origem, né, hispânica latina. Interessantíssimo e óbvio que vai fazer todo sentido dentro desse contexto de álbum. Essa harmonia, por sinal, é bastante sofisticada, tá? Não é uma harmonia que... É muito difícil você analisar gêneros étnicos, gêneros clássicos, com uma ótica tonal, com uma ótica clássica, uma ótica ocidental, né? Porque os acordes, geralmente, eles são feitos pensando num instrumento, né? O instrumento que era o violão, ele possibilitava algumas digitações que não faziam muito sentido na teoria, e aí a gente tem acordes que vêm de fora da escala, mas eu acho até errado falar assim. Por exemplo, uma cadência andaluza, que é uma cadência muito comum na música latina, eu acho um tanto descaracterizante analisar ela como se fosse uma progressão indo do primeiro, sétimo, sexto e quinto grau quinto grau maior. Eu acho que é um pouco mais do que isso, né? Cada acorde meio que estabelece um centro tonal momentâneo. Então, quando a gente fala de teoria musical, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer é que não tem uma regra que é maior que todas, tá ligado? Não dá pra você falar que a música ocidental, do jeito que ela foi escrita pelos teóricos que estudaram lá, o Mozart, o Bach, o Beethoven, que seja, não dá pra dizer que essa teoria é uma teoria superior. Pra gente analisar gêneros étnicos, a gente tem que ter um cuidado maior, porque nem sempre a teoria explica o que a gente sente ouvindo. E aqui nessa introdução, que eu já tô falando antes de terminar de ouvir, desculpa falar bastante, é porque, cara, tem muita coisa pra comentar e eu não quero deixar passar detalhe, cara. Eu quero tentar dissecar o máximo possível aqui pra vocês, pra que vocês saiam com uma experiência mais proveitosa do álbum. Então, eu não gosto de falar, por exemplo, que tá tocando o primeiro e o terceiro grau, quando são gêneros mais étnicos, quando são gêneros musicais do povo, né? E não, digamos, de uma pequena parcela de teóricos estudiosos. Porque isso aqui vem da alma. E os caras não estavam pensando em quarto, quinto, sexto, sétimo grau da escala maior, campo harmônico da menor harmônica, pegar emprestado aqui da menor harmônica. Não era essa a lógica. Eles estavam pensando na digitação, no feeling ali, essa tensão junto com essa nota aqui, puta que pariu, que som gostoso. Sabe? É tensão e resolução, mas é uma tensão e resolução diferente, que caracteriza muito bem o álbum. Eu vou voltar até a introdução inteira, porque para não perder o fio da meada, e aí a gente vai direto, e aí depois eu comento quando vier novas partes da música, beleza? Mas vamos lá. Essa célula rítmica latina é muito legal, cara. É muito gostosa de ouvir. Principalmente em um contexto que não é reggaeton, né? Que... Em espanhol. Dois acordes, essencialmente. Legal as orquestrações que surgiram aqui pra... Oi, ô, louco! Belo acorde! Esse movimento frígio, né? Frígio característico da música hispânica. Que bateria é essa, Aquiles do céu? Coisa linda, cara.
Muito legal esse movimento. Ascendente pra cima, né? Tá, vamos comentar um pouco. Isso foi a introdução da música, basicamente, contando a história em espanhol, com todos os elementos latinos que eu gostaria de ter ouvido mais na Tenochtitlan. A gente tem um momento ali, mas aqui foi nítido o uso, e não só de elementos especificamente da parte asteca, né? Claro que não ia ficar limitado a pegar simplesmente influências latinas do México, né? Eu acho que essa última progressão me lembra muito coisa da América do Norte mesmo, bem do norte. Claro que os astecas, eles estão posicionados, são os mais ao norte, que criaram uma civilização avançada pré-hispânica, mas eu senti muita influência americana também. Não sei, talvez alguma coisa na América do Sul também, não vou saber dizer com precisão pra vocês, mas tem muita coisa aqui e muita coisa que eleva o nível da música. E a bateria é muito legal, aquela marchinha na caixa, cara, eu gosto muito de ouvir isso, porque isso dá um build-up, cara, um negócio bom de se ouvir em quase qualquer gênero. Sempre que colocam esse movimento da caixa, eu gosto de ouvir, sabe? Me dá uma sensação legal, uma sensação nostálgica. Vamos ouvir agora como que entra o metalzão nesse contexto todo que foi totalmente étnico, né? Super ascendente essa progressão. Olha lá o movimento do Halloween de novo, hein? Legal. Essa melodia fica na cabeça, hein? Quebradinha. Comum nos álbuns do Edu. Segunda. Ô, louco. Bem tonal aí. Ah, esse acorde de transição meio tom abaixo. Como eu amo isso. Não, vai tocar agora. Pô, esse acorde com sexta é maravilhoso, cara. Essa melodia é muito boa, cara. A parte tonal, né? A parte clássica da música, vamos colocar assim. Ah, como eu amo esse movimento. Agora não vai fazer. Vai pra sétima ali, né? Esse acorde de empréstimo, cara. Bem power mesmo essa música, cara. Ô, louco. Uou! Uou! Sucessão de acordes dissonantes para fazer essa transição de escala, né? Esse crescimento das orquestrações.
Movimentos mais tonais. Meu tom. Meu Deus! Modulação. Voltamos para aquela parte mais tonal, mais clássica. Depois disso é o refrão, né? Uou! Cara, eu não sei se a introdução foi o Fábio Lima ou se o Fábio Lima fez o solo também, se foi o Roberto Barros. Porque ele fez um solo de violão bastante interessante na Lenda Roy, por exemplo. Então, quer dizer, o Roberto Barros tem plenas capacidades de tocar o violão muito bem. Mas é claro que o Fábio Lima é especializado no violão clássico, um dos maiores do mundo, não tem nem o que dizer, né? É extremamente efetivo. Cara, esse solo, todos os solos, foram quantos? 4, 5 solos de guitarra? Todos eles totalmente metrificados, de novo, abandonando ali talvez bends com double stop, esse tipo de coisa. Coisas que poderiam dar um pouco de expressividade. Mas é claro que aquelas harmonias, cara, elas mudam tanto de posicionamento, e são tantas ideias diferentes harmonicamente que seria um pouco complicado fazer um solo mais no estilo feeling em cima daquela harmonia, entende? Não era uma harmonia muito convidativa pra isso. Pelo contrário, era uma harmonia que convidava o guitarrista a sustentá-la através de arpejos e tapping, tocando tônica, terça, quinta e sétima do acorde. Isso ajuda o ouvinte, parece que atrapalha o ouvinte, mas ajuda o ouvinte a entender os movimentos harmônicos que são complexos ali. Esses movimentos harmônicos do solo não são movimentos convidativos para um solo mais feeling mesmo, não tinha muito o que fazer nesse caso. Para as pessoas que estão esperando solos com bend com double stop, que é o que dizem que isso aqui é feeling, né? Enquanto que isso aqui não é feeling. Enfim, eu acho que você consegue feeling das duas formas, e eu acho que você tem que respeitar muito a harmonia e os outros elementos da banda. A bateria tá super rápida. A harmonia não te convida a fazer double stops. Então, eles tomaram a decisão que, pra mim, pra esse tipo de harmonia, foi a melhor. Poderiam ter criado uma harmonia de 2 acordes, por exemplo, no solo, um vai e vem pra meter um dórico, pra meter talvez um vai e vem frígio, né? Porque a música tem essa característica hispânica e os hispânicos gostam de usar o frígio maior, que é a escala do flamenco, né? Frígio maior, que é o dominant, Phrygian dominant, que inclusive é essa escala, cara. Ela é usada no Angra desde sempre, tá? O Angels Cry, se eu pegar Carry On, a introdução tem momentos ali que vai usar a menor harmônica, sabe? O final da introdução usa ali o Phrygian dominant. Então, tipo, é uma escala que é totalmente condizente com o universo do Angra. Mesmo a gente vendo as influências hispânicas, não foge do que a gente tá habituado a ouvir. Então os acordes de empréstimo modal ou os movimentos que são diferentes... Por exemplo, um dos movimentos melhores só é esse aqui. Esse movimento, inclusive, eu adoraria pegar exatamente em qual acorde que ele faz essa descida cromática, que é muito gostosa de ouvir. Muito legal. Cara, essa música, ela é muito boa, me agradou mais do que a Tenochtitlan. Fenomenal. Introdução com a medida que o álbum precisa pra ser épico, sabe?
A Quetzalcoatl também não tem nem o que comentar, ali aquela introdução muito épica, e aqui a gente tem quase que um aumento daquele nível, né? As orquestrações muito bem colocadas, me impressiona bastante a questão do volume nos instrumentos de sopro quando eles aparecem, isso é muito importante para dar sustentação para a banda toda. Uma banda de metal não precisaria disso, mas para ter uma construção de alma, para ter uma construção de energia, essa característica cinematográfica e de orquestração acho que combina demais e traz muito peso pro restante da música. Às vezes um riff repetitivo, ele deixa de ser um riff repetitivo porque tem elementos diferentes acontecendo ao fundo, que são justamente esses elementos orquestrados. Então é uma música que é muito boa. Muito boa mesmo. Legal de se ouvir. O solo, infelizmente, não é aquele solo super feeling que a gente gosta de ouvir, os bands com double stop, que eu amo ouvir, alguns tapping com band, algumas coisas que eu sinto falta, que são coisas que só a guitarra faz, sabe? E que caracterizam a guitarra. Quando você faz um solo cheio de tapping, cheio de arpejo, soa mais como um teclado do que propriamente como uma guitarra, soa mais rígido, né? Num sentido métrico mesmo. Mas mesmo assim, considerando a harmonia da música, eu acho que foi uma decisão correta e assertiva do Edu Falaschi aqui. Eu não imagino muitas possibilidades. Dá pra fazer um solo diferente nessa base, mas é um trabalho hercúleo e talvez não combine justamente com a proposta da música de ser, né, a porradaria, a primeira música do álbum. Vamos colocar um negócio power metalzão clássico e clássico mesmo. Então esse tipo de solo é totalmente justificável. Algumas coisas, claro, me remetem também a Spreader Fire, que é a primeira música do Temple of Shadows, e outras coisas, mas, cara, muita coisa que me remete à música latina. Essa música é muito, muito única, tá? Muito única mesmo. Ela tá cheia de elementos interessantes do universo do Edu Falaschi, e a melodia principal que é sustentada no vocal, ela faz sentido, é um motivo melódico bom. Se tem uma coisa que eu gosto, são motivos melódicos bons, bem desenvolvidos, que tem uma estrutura e que ela é repetida e que às vezes ela é desenvolvida no futuro. Isso é o que é a alma da música pra mim, motivos melódicos bem desenvolvidos, e a gente tem aqui alguns ótimos exemplos. Então, eu gostei bastante dessa música, espero que eu continue gostando bastante do álbum. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e, claro, acompanhar o restante das análises. Nos vemos em breve, comente aí e até a próxima.